A partir da parte 3, Jojo começou a seguir o formato de vilão da semana. Com isso, vários vilões secundários foram criados. Nesse vídeo eu vou ranquear os vilões secundários de Golden Wind. Essa ideia foi inspirada no vídeo do João daquele canal lá, onde ele ranqueia os stands de style das Crusaders, e também o vídeo do canal Caleb.ia, onde ele ranqueia os vilões da parte 3. O link dos dois vídeos que eu me inspirei vão estar aqui na descrição. Então, bora começar. Aviso: as posições dos personagens no ranking são de acordo com a minha opinião e interpretação sobre eles. Em último lugar vem Carne, o vilão do arco Notorious B.I.G. Ele está nessa posição pois ele só surgiu, depois morreu. Também tem o fator de que o stand dele só é ativado depois de sua morte. Acima de Carne está Tiziano, vilão do arco Clash and Talking Head junto de seu parceiro Squalo. Ele fica acima de Carne porque possui um porte mais atlético que ele, mas fica abaixo de todos os outros por conta de seu stand. Ele se chama Talking Head. O stand tem o poder de forçar as pessoas a contarem mentiras, porém é fraco em combate. Em seguida tem Popo. Ele é um capo da Passione e foi vilão nos arcos Conheça o Gangster Atrás da Parede e Entrando na Gangue. Seu stand é o Black Sabbath, um stand automático que é ativado quando alguém falha no teste de Popo, ou seja, apaga o isqueiro. Ele se materializa nas sombras e espeta seus alvos com a flecha de stand de sua boca. Ele recebe dano na luz solar, e sendo automático, ele não compartilha seus danos com o usuário. Mas devido às circunstâncias para o seu stand ser ativo e a sua fraqueza ao sol, Popo fica nessa posição. O próximo é Mario Zucchero. Ele foi antagonista nos arcos The Mystery of Soft Machine e Moody Blues Strikes Back. Ele usou seu stand de uma boa maneira, tanto que incapacitou grande parte do grupo principal. Seu stand é Soft Machine, que inclusive tem vídeo no canal explicando ele e Craftwork, o stand de parceiro de Zucchero. Soft Machine esvazia seres vivos e não vivos quando os perfura com sua adaga. Zucchero fica aqui pois a adaga de seu stand não tem muito alcance e há outros usuários com stands mais fortes e que os usam melhor. No 11º lugar está Pesce, mais conhecido como o personagem que inspirou Stephen Hillenburg a criar Bob Esponja. Ele e Prosciutto são os vilões do arco The Grateful Dead. Sua personalidade é medrosa e ele não é confiante, já que desativou seu stand quando o copo com gelo que ele estava usando para prevenir-se de Grateful Dead quebrou. E falando em seu stand, ele é uma vara de pescar e seu nome é Beach Boy. Sua habilidade se encontra em seu anzol, que é capaz de atravessar qualquer superfície e até seres vivos. Os danos que o anzol sofrer não serão compartilhados com Pesce, sim com a vítima que está fisgada por Beach Boy, tendo um stand muito bom para combates a longas distâncias. Vamos então para Squalo, o parceiro de Tiziano que junto dele antagonizou Clash and Talking Head. Seu stand tem a forma de um animal, o barão que se teleporta para líquidos, cujo nome é Clash. O tamanho de Clash é determinado pelo recipiente que o líquido está. Squalo deu um pouco de dificuldade ao grupo principal com as estratégias que ele e Tiziano formaram, mas ele não fica mais acima na lista por conta da fraqueza de seu stand, que não pode se manifestar fora de líquidos. O próximo vilão é Formaggio. Ele é um dos membros da La Squadra Executioner junto de Pesce. Seus colegas o julgam como fraco por conta do poder de seu stand Little Feet. O dedo indicador do stand é substituído por uma garra que, quando corta algo, faz com que aquilo encolha. Porém, o efeito é gradativo e não imediato. Se o alvo for um usuário de stand, seu stand também será afetado pelo encolhimento, consequentemente perderá sua força. Apesar de ter um stand fraco, Formaggio explorou muito bem o potencial de seu stand junto de sua experiência com assassinatos. E ele é o vilão do arco Naranjas Aerosmith. Melone, outro membro da La Squadra de Executioner, fica na 8ª posição, sendo o antagonista do arco Babyface. Ele é um dos membros mais inteligentes desse grupo, mas pelo que foi mostrado ele prefere lutar à distância dando ordens para seu stand. Melone inspeciona as características de suas vítimas e futuras mães de seus babyfaces. Seu stand é um computador que é capaz de gerar stands secundários com base no DNA de seus alvos. Quando Melone insere em Babyface um tubo de ensaio com DNA masculino, ele precisa de um alvo feminino, então o resultado será um stand automático que herda a personalidade da mãe. Apesar de ter uma habilidade bem forte, a especificidade para a ativação de seu poder deixa Melone em desvantagem. Próximo é Sally, o parceiro de Zucchero e vilão de Sex Pistols Appears. Ele é mais ambicioso, metódico e cuidadoso que sua dupla, demonstrando também ser mais inteligente e estrategista, com grande domínio sobre seu stand, Craftwork. Seu poder é retirar e armazenar energia cinética em seres vivos e objetos, lançando-os na velocidade equivalente à quantidade de energia cinética armazenada. Seu usuário utilizou de uma boa forma, criando uma ponte de pedras congeladas no ar e a paralisação das balas de Mista, por exemplo. Em 6º lugar está outro membro da La Squadra, Iluso.
Ele lutou contra Giorno, Abakio e Fugo, enquanto eles tentavam cumprir a segunda ordem do chefe, durante o arco Man the Mirror and Purple Haze. Iluso é arrogante e muito confiante em seu stand, e foi por causa dessa confiança extrema que ele foi derrotado. Seu stand se chama Man the Mirror e, como seu nome sugere, a habilidade do stand é relacionada a espelhos, ou melhor, ao mundo que existe nos espelhos. Man the Mirror é capaz de transportar qualquer coisa para um mundo espelhado, que é idêntico ao real, mas a diferença é que os seres estão em direções invertidas. Caso o alvo for um usuário de stand, Iluso escolhe se o stand da vítima entrará ou não nessa dimensão. No entanto, ele não é tão forte fisicamente. Prosciutto, assim como Pesce, Formaggio, Meloni e Iluso, também faz parte da La Squadra. Ele foi um dos personagens que mais bem utilizou os poderes de seu stand, aproveitando sua habilidade se transformando em idoso com o intuito de disfarçar. Ele também não desiste facilmente de sua missão, visto que em sua luta contra a gangue, ele não desativou seu poder mesmo gravemente ferido. Ele possui o stand The Grateful Dead, cuja habilidade é espalhar uma névoa que envelhece aqueles expostos a ela. A agilidade e força das vítimas são diminuídas à medida que envelhecem, e Prosciutto pode usar o efeito em si mesmo para poder se camuflar entre os alvos. Grateful Dead tem seu poder revertido quando a temperatura baixa, já que os corpos envelhecem na medida de seu calor corporal. E como dito antes, ele e Pesce foram vilões no arco The Grateful Dead. Em quarto lugar fica Seco. Ele foi um dos últimos vilões secundários da parte 5, sendo um dos dois vilões do arco Green Day Oasis. Seco age como um animal irracional, fazendo com que pensem que ele não é inteligente, mas sua personalidade é revelada após o fim de seu parceiro, Chocolata. Ele revela que seguia as ordens de seu parceiro apenas pelos benefícios que isso lhe traria. Ele é dono do stand Oasis, um traje que cobre quase todo seu corpo. Seco pode liquidificar coisas enquanto veste o stand. A habilidade de Oasis faz a consistência do ser a mesma de barro. Com isso, Seco pode usar seu poder para nadar entre o barro, afundar estruturas grandes e utilizar os objetos afetados como armas ao lançá-los de sua boca e desativar seu poder. No top 3 está Risotto Nero, o capitão da La Squadra da Execuzione. Ele é um homem muito perceptivo. Seu maior feito nessa característica foi em King Crimson vs Metallica, quando suspeitou que Doppy era um usuário de stand por conta dele ter escutado o barulho de Aerosmith. Ele possui stand Metallica, que por sua vez tem duas habilidades. A primeira é ativada quando os Metallicas grudam pequenas partículas de ferro no corpo do usuário. Com isso ele reflete luz e fica invisível, podendo se camuflar. O segundo poder é o molde de ferro. O stand pode moldar tanto o ferro físico quanto o ferro do próprio corpo, podendo criar tesouras, navalhas, facas e outros tipos de objetos afiados nem um pouco perigosos. Risotto fica em uma posição tão alta por causa de sua percepção e pelas estratégias com Metallica, dando muito trabalho para Doppio. E em segundo lugar fica Ghiaccio, o último membro da La Squadra apresentado antes de Risotto. Ele tem uma personalidade raivosa e estressada, se irritando com palavras ditas erradas como Venezia, que em inglês fica Venice. Seu stand é o White Album, que assim como o Oasis é uma espécie de traje, mais precisamente uma armadura com a capacidade de abaixar a temperatura, fazendo a água se tornar gelo e fazendo um carro ser coberto por uma camada de gelo. Além disso, a armadura é blindada, fazendo com que ataques comuns não afetem seu usuário. Com seu stand, Ghiaccio pode derrotar facilmente Prosciutto, por exemplo, já que o envelhecimento não funciona em baixas temperaturas. E o primeiro lugar fica com Chocolata, que juntamente seu parceiro Seco foi o vilão do arco Green Day Oasis. Ele fica aqui mais por conta de seu stand, que é muito perigoso. Green Day produz um mofo que se espalha em seres vivos, infeccionando e destruindo os corpos dos afetados. E o alcance do mofo possibilita Chocolata infectar uma cidade. No entanto, os seres não vivos são imunes, incluindo stands. Ou seja, apenas seus usuários podem ser afetados. A rapidez que a infecção do mofo surge é de acordo com a altitude dos seres. Quanto mais baixa, menor o tempo de vida restante dos alvos. E chegamos ao final de mais um vídeo. Bom, esse foi o vídeo que mais deu trabalho para ser feito e também o mais longo desse canal. Eu espero que vocês tenham gostado, um bom fim de semana e tchau!